want it always, always and ever. Olá, meus peripécias, minhas peripécias, tudo bem? Eu me chamo Elandim e tenho um canal de peripécias aqui, né, no YouTube. E eu peço hoje permissão de vocês para poder fazer um desabafo. Assim, eu fiz agora 10 meses aqui em Curitiba, daqui a pouco faço um ano aqui e, assim, eu queria poder conversar com vocês e falar as coisas que passam na minha cabeça, no meu coração. Eu sei que nem tudo a gente pode falar, nem tudo a gente pode explanar. As coisas, uma boa parte da nossa vida a gente acaba escondendo das pessoas ou simplesmente porque isso não é tão importante. Mas assim, a minha vida em Curitiba, ela é muito solitária, ela é muito cansativa. Eu tenho trabalhado tanto, gente. Assim, eu não tenho vivido quase nada e é uma vida muito solitária. Então, eu tô aqui aproveitando. Eu acabei de fazer minha franja, gente. Fiz uma franja bem discretinha. Assim, só pra mudar um pouco, né? O que vocês acharam? O cabelo continua aqui enorme, mas fiz uma franja discreta porque a síndica lá do prédio que eu trabalho, ela vive falando, ai, franja combina contigo, franja combina contigo. Aí eu, tá, vou fazer uma franjinha super discreta. E assim, ontem, nossa, bateu um negócio ruim em mim. Geralmente, quando eu saio da escola no sábado, que eu termino meu programa de esportivo, me dá uma tristeza tão grande, assim, porque os guris, eles têm famílias aqui e eles terminam o programa mandando beijo, mandando abraço pros amigos e mandando o cheiro pros seus pais. E eu não tenho ninguém pra mandar nada, porque, tipo, a minha família não me escuta. A minha família não me acompanha, eu não tenho... Aqui nesse canal, tipo, eu não tenho ninguém inscrito, sabe? Porque, assim, eu não tenho zero, tipo, nenhum apoio da minha família pra nada. Entende? Se eu quero fazer alguma coisa, eu tenho que fazer sozinha, eu tenho que organizar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Eu não tenho aquela pessoa que esteja comigo para as coisas. A minha filha veio aqui e eu até tentei, né, tipo, introduzir ela em algum vídeo pra ficar legal, pra gente falar sobre coisas da nossa vida. Mas ela simplesmente não gosta, minhas filhas não gostam de participar das coisas comigo, elas não gostam de fazer nada assim, que tenha que aparecer, que tenha vídeo, que tenha foto, e eu já gosto. Mas eu não vivo, sabe, postando tudo e falando sobre tudo, porque nem dá. Eu sei que tem gente que vive disso. Vocês adoram conhecer a vida das pessoas, né? As pessoas hoje em dia, elas, os influenciadores ali, os youtubers acabam fazendo parte da vida de muita gente. Mas assim, é difícil, sabe? Tá difícil pra caramba, tá difícil pra caramba. Eu tenho uma pessoa aqui, que é a Carol, que ela mora aqui comigo. Vocês viram ela em vários vídeos, inclusive no último vídeo que eu postei, o penúltimo vídeo que eu postei, que foi lá em Morretes. A gente foi pra Morretes, assim. Ela é uma boa pessoa pra mim, ela me acompanha e tal. Mas, assim, a gente se fala quando dá, quando pode. Nem sempre, apesar de morarmos na mesma casa, nós não temos, assim, tanta intimidade uma com a outra como eu tinha com as minhas amigas. Eu morro de saudade das minhas amigas, morro de saudade do Nego, morro de saudade da minha vida que eu tinha em Manaus, assim. Eu sempre fui uma pessoa bem sozinha, bem solitária mesmo. Mas eu sempre tinha alguém ali, sabe? Aquela pessoinha perto que era a minha pessoa. E eu tinha essa relação
com meu amigo, com o Nego. Eu chamo ele de Neguinho, né? Tipo, o nome dele é Frank Júnior. Eu não sei se eu tenho algum vídeo com ele no canal, não lembro. Mas ele também não é uma pessoa assim que gosta muito de se expor com o negócio de foto, de vídeo, essas coisas. Não é todo mundo que gosta. E os passeios que eu fiz com ele, acabava que eu nem gravava e tal, porque era uma pessoa que não, sabe, não tinha tanta, não tem tanta intimidade com câmera, com foto. E assim, eu sou uma pessoa que eu gosto disso. E parece que as pessoas que estão ao meu redor não gostam. E ontem, assim como os outros dias de programa, eu termino chorando mal. E assim, eu sinto saudade de casa, mas ao mesmo tempo eu não quero voltar pra casa, porque parece que eu vou continuar sozinha lá, como eu sempre fui. Sabe? Que as pessoas não vão me apoiar, como sempre. Eu comecei a minha vida trabalhando, eu comecei a trabalhar muito cedo, gente. Eu comecei a me sustentar muito cedo. Eu saí de casa com 14 anos e 3 dias. Eu tinha acabado de fazer 14 anos. E a minha vida com a minha mãe era muito difícil, que ela é minha mãe adotiva, né? E eu fui deixada com a minha mãe, que eu chamo de mãe, ainda bebê. E os meus pais biológicos não foram nada presentes na minha vida. Inclusive, meu pai biológico já é falecido. E assim, eu passei anos. O meu pai que me criou, ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade. E eu fiquei só. Porque a mamãe saía pra trabalhar e eu ficava com ele. Ele já era um senhorzinho, assim, de mais de 70 anos, e ele cuidava de mim. E a gente passava o dia inteiro sozinha, inclusive eu demorei pra andar porque ele já era um senhor doente e a gente passava praticamente o dia inteiro dentro de uma rede. E ele me dava de comer e eu sempre fui uma criança bem doente, então assim, era bem difícil, tipo, bem difícil. Era só nós três, mas a mamãe quase não ficava em casa, tipo, era nós dois mesmo. E quando ele faleceu, a minha mãe logo em seguida casou com outro homem e me deixou com a minha irmã mais velha. E ali eu fui morar na casa dela com outras 3 crianças e ela não tinha condições de cuidar de mim, de me dar as coisas. E ela acabou me passando para outras pessoas. Eu ficava na casa de um monte de gente, eu morei com um monte de gente, um monte de famílias da igreja que me pegavam por certo tempo. Alguns queriam me adotar, mas não tinha aquela pessoa para chegar e falar, não, pode adotar, porque, sabe, ela não tem ninguém. Não tinha um mais velho para se responsabilizar por uma adoção. E eu vivi assim, dos meus 4 anos até os meus 11 anos, que foi quando a minha mãe virou viúva de novo do segundo esposo dela e me pegou de volta. E então, eu não me acostumei mais com a minha mãe, sabe? Eu não tinha mais, eu não conseguia mais conviver com a minha mãe, porque ela era narcisista, era uma mãe má, assim, amargurada, triste, também bastante solitária. E eu era a única pessoa que ela tinha e a minha mãe não me tratava bem. Então, assim, ela vivia dizendo que ela ia me entregar para os meus pais biológicos, vivia me ameaçando, não me deixava ter amigos, não me deixava sair de casa, eu era totalmente presa. Inclusive, uma das coisas que eu mais lembro é que minha mãe não deixava sorrir. Ela não gostava que eu sorrisse. Ela dizia que quando eu sorria, eu acabava, assim,
amolecendo o coração das pessoas ou conquistando as pessoas por causa do sorriso, sabe? Ela dizia que meu sorriso tinha alguma coisa que chamava muita atenção, então ela não me deixava sorrir. E é tanto que nas minhas fotos de criança, assim, as poucas fotos que eu tenho em criança, nenhuma tá sorrindo, nenhuma. E algumas eu estou com a minha mãe. E sempre assim, nessa fisionomia aqui, sabe? O olhar fixo em algo e sem sorrir. Porque eu lembro da minha mãe não me deixar sorrir para as pessoas, não me deixar falar com as pessoas. E quando eu fazia alguma amizade, eu não podia ir na casa dessa pessoa, essa pessoa não podia ir na minha casa, era bem difícil. Então me apeguei muito aos meus primos. Eu tenho muito amor pelos meus primos, né? Nós éramos bastante moleques, assim, com uma vivência bem moleque. Mas eu acabava passando muito tempo longe dos meus primos, porque eu estava na casa de outras pessoas. Aí ficava com os filhos dessas pessoas e depois eu não tinha mais ninguém, porque eu ia para uma casa que não tinha filhos e aí assim ficava. E foi alguns anos da minha vida. Então, com 14 anos eu comecei a trabalhar, ia ganhar o meu dinheiro, a me sustentar, eu me sustentava. Eu tinha, sabe, que estudar longe de casa e tinha que pegar ônibus e eu trabalhava para comprar minha roupa, para comprar meu calçado, para pagar passagem de ônibus. E foi uma vida bem solitária, sabe? Bem solitária. Com 17 anos eu casei, eu voltei para casa da minha mãe me pegou de volta com 17 anos. E depois de 6 meses eu acabei casando com a pessoa que ela escolheu que eu casasse. E ficou nós dois, né? E então, assim, era uma vida muito triste e muito solitária também, porque o pai das minhas filhas era um homem do mundo, ele era um homem farrento, era um homem que gostava de estar em festa, de beber, de dançar e tal. E eu acabava ficando sempre muito só, muito só. E a vida foi assim, depois vieram as minhas filhas, tive as minhas filhas e elas viraram a minha maior companhia, mas com o tempo as minhas filhas também foram embora, né? Assim, a minha mais velha já é casada, a minha mais nova decidiu morar com o pai e eu acabei ficando só. Com 30 e poucos anos eu já era bem sozinha, assim, sem ninguém mesmo, sabe? Longe de todo mundo. E a vinda para Curitiba, eu jurava que seria bem mais fácil, porque eu achava que eu ia chegar aqui, eu ia fazer um monte de amizade e eu ia ter muita gente perto de mim. Foi o contrário, porque as pessoas, os curitibanos são piores ainda, sabe? É muito difícil de conseguir fazer amizade com os curitibanos. É muito difícil de conseguir ter um relacionamento com as pessoas daqui. É cada um no seu quadrado, falam com você, te abraçam quando te veem, isso e aquilo, mas não nada, sabe, muito pessoal, muito assim, de apego mesmo, afetivo e tal. Eu ainda construí uma boa amizade com o Hertz, que foi a pessoa que fez o curso comigo, com o Ari, que foi o meu professor no curso. Hoje em dia eu quase não tenho contato com o Hertz, quase não tenho contato com o Ari, e virei sendo a funcionária de uma rádio que eu só trabalho. Tipo, tem dias que são 15 horas dentro dessa rádio e volta pra casa, dorme, acorda, já tem que pular de novo da cama, voltar pro trabalho. E a única coisa que eu tenho feito é trabalhar, treinar quando dá, né? Continuo treinando, é lógico. Quando dá a gente treina, mas eu tô sentindo falta de gente, sabe? Eu tô sentindo falta. Eu não quero todas as pessoas do mundo. Eu não sou esse tipo de pessoa que gosta de ter muita gente ao redor, que é super, sabe? Acessível pra todo mundo e tal. Eu não sou
esse tipo de pessoa. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de uma pessoa só e que eu gosto daquela pessoa comigo e eu divido tudo com aquela pessoa. E as pessoas que hoje em dia eu tenho como amigos, assim, que já são de muito tempo, né? As minhas amizades são de muito tempo, não fazem parte da vivência, da minha vivência. Tipo, eu fiz, eu fui bombeira logo no começo da minha vida. Aí ninguém apoiava eu ser bombeira, porque eu sou baixinha, porque eu sou mulher, isso não é trabalho pra mulher, e que não sei o que, isso, aquilo, aquilo lá. Era desse jeito. Principalmente da minha família e o restante dos amigos, assim, não dava muito crédito pra isso. Depois eu fazia faculdade de educação física, aí comecei a ser personal. Que nada a ver, mulher em academia, e ninguém nunca quis, sabe, me acompanhar, deixa eu ser teu. As pessoas que eu conheço, tem um monte de gente de fora que foram os meus alunos, mas em si a família não apoiava. E eu, depois que saí das academias, virei, né, influenciadora em calistenia. São 6 anos nessa área. Aí todo mundo virava e falava: treinar em casa, nada a ver, é muito difícil, eu não tenho jeito pra isso. Então, todas as coisas que eu fui fazendo na vida, eu não tinha o apoio de quem eu queria que me desse apoio, eu não tinha a presença de quem eu queria que me desse presença, sabe? Que estivesse comigo nas situações. Sempre foi muito solitário a vida, sempre foi muito triste não ter ninguém para acompanhar. Cara, eu me formei 2 vezes, eu sou formada também em recursos humanos, eu não conseguia, tipo, eu vou fazer uma formatura, eu vou chamar quem? Tinha que fosse, entende? Eu agora acabei de me formar como locutora, né, de rádio, e a única pessoa que eu levei foi minha filha, e ela ainda chateada porque eu tinha que ir e tal, e eu não tinha um amigo para levar, não tinha uma pessoa para estar comigo naquele momento que eu já vivi aqui em Curitiba. Então, cara, é muito cansativo, sabe? É muito cansativo. Aí o meu primo viu uma postagem porque eu tirei uma foto, falei bem assim, agradeço a Deus porque o programa de hoje terminou, graças a Deus, com sucesso. E infelizmente não tem quem me assiste nessa pindóia. Eu falei assim, aí eu falei, mas se eu fosse depender dos outros pra me apoiar, né, eu tava morta e enterrada. E aí o meu primo, né, ele foi lá e fez kkkk, tipo, é aquela questão que não tem aquela pessoa que eu, no final do programa, posso dizer que tá me escutando, que tá ali interagindo comigo. A minha família não interage comigo, cara, sabe? Ninguém tá. Eu tô lançando música, hoje em dia eu sou compositora de música desde meus 14 anos, eu componho. E agora eu tô realizando, né, esse sonho de poder lançar minha música, das pessoas ouvirem minha música. E eu não tenho ninguém para compartilhar, tipo, nada, 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 nada. Então, sempre foi bem frustrante e difícil. Só que eu passei a vida inteira falando, foda-se pra todo mundo, quem quiser tá comigo tá, quem não quiser, não tô nem aí, eu tô vivendo, eu tô trabalhando, eu tô exercendo, tô fazendo o que eu quero, porque eu realmente faço o que eu quero, porque apoio mesmo de dizer, eu tô te apoiando nisso aqui, eu nunca tive. Eu nunca tive ninguém que chegasse, vai que eu tô contigo. Não, não, não existe isso. Mas eu me entusiasmava com algo, por exemplo, agora eu me entusiasmei com a locução e eu acho que depois de todas as coisas que eu já fiz no mundo, eu acho que vai ser o meu último trabalho, assim. Eu vou continuar sendo locutora até os meus 80 anos, se eu viver até 80 anos,
ou menos, mas essa vai ser minha última profissão, minha última escolha. A não ser que eu me mude, tipo, sabe, pro meio do mato e lá vire só uma agrogirl, que é o que eu gosto também de fazer na minha vida. Mas assim, não acontece de eu ter aquela mão, sabe? Ah, eu tô contigo. O que que tá acontecendo? Por que que tá sumida? Por que que tá faltando alguma coisa? Quer conversar? Quer desabafar? Assim, eu sei que todas as pessoas, elas têm os seus momentos também. E nem todo mundo tá 100% para outra pessoa, ainda mais na distância. Mas é o pior, porque eu tô distante. Porque eu sou a pessoa que eu me desloco da minha casa, da minha vida, das minhas coisas e vou atrás dos outros. Eu sou a pessoa que vou na casa das minhas amigas, eu sou a pessoa que saio para fazer as coisas com as outras pessoas, que é muito difícil alguém ir na minha casa ou querer fazer alguma coisa comigo. Ah, eu vou lá na casa da Ellen rapidão, assim. Tipo, isso não existia, sabe? É bem tipo, se ela quiser me ver, ela vem. Se ela quiser estar comigo, ela que tem que vir. É muito isso, sempre foi muito isso na minha vida. Não sei se é porque eu sou a solteirona, aqui tem mais disponibilidade de horário, porque não sou casada, porque não sei o que, sei lá. Eu nunca entendi muito bem isso. Mas foi o que aconteceu na minha vida. Se eu queria ir ver fulano, eu tinha que ir lá. Se eu queria estar com cicrano, eu tinha que ir atrás. E se eu não fosse atrás, também ninguém vinha atrás de passar anos, às vezes, sem falar com pessoas que eu amava, porque eu não ia atrás. E aí eu tava vivendo alguma coisa na minha vida, tava com um trabalho muito restrito, tava com tempos restritos, tava com coisas, e aí aquela amizade vai esfriando. Como aconteceu na minha vinda pra cá, que eu parei particularmente de falar com quase todo mundo. Por quê? Porque as pessoas não têm disponibilidade para falar comigo. Assim, e aí, Ellen, tá tudo bem? Como é que tá? E aí, tal? E a vida não tá assim tão bem, sabe? Cada dia é uma dor diferente nesse lugar. E agora tá começando o frio, né? Tem 2 dias que começou o inverno e aí o inverno é horrível, sim. Porque a gente sente mais vontade de estar dentro de casa, sente mais solidão, sente mais tristeza. Eu adoro o sol, gente. Eu sou movida, particularmente. Eu vim de uma cidade que o sol é frequente o ano inteiro, o tempo todo. Eu adoro sol. Isso daqui, não que eu reclame do frio, tipo, não é questão do frio, é questão de como eu me sinto, sabe, sem o sol. Eu adoro o sol. O sol me revigora, me dá bom ânimo, me dá forças e tal. É um negócio assim, meu, sabe? É igual a natureza. Eu preciso ir pra natureza. Eu preciso botar pé no chão, eu preciso entrar na água, eu preciso que isso daqui a gente não tem. Pra ir numa praia aqui, gente, é muito longe. É muito longe, não dá pra fazer as coisas. Aí eu vou ali rapidão, não vai, porque é tudo muito longe. Curitiba só tem árvores plantadas, que foram plantadas pelas pessoas. Alguns parques que você só anda e olha a situação, você não interage com a natureza. Quem interage com você é os borrachudos, eles interagem com você em qualquer parque daqui. É simplesmente uma desgraça. Mas, assim, eu gosto mesmo de botar um biquíni, sabe? De sair. Eu fazia isso o tempo todo na minha casa. Eu fazia isso o tempo todo na minha cidade. E só.
Ah, eu ia pro estádio. Aqui eu não consigo ir pro estádio. Eu vivia dentro do estádio, gente. Eu vivia dentro do estádio. Pergunta pra mim, alguma vez em que alguém foi comigo pra um estádio? Eu sempre estava sozinha. Nem o meu melhor amigo, nem o meu melhor amigo, que é uma das pessoas que mais adora futebol, que mais curte futebol, nunca foi comigo pro estádio. Ele ia me buscar na porta do estádio, mas nunca entrou comigo pra assistir um jogo comigo. Eu sempre sozinha, sozinha. Vou pro cinema só. Vou pro mato só. Vou pra praia só. Vou pra todo lugar ia só. Todo lugar ia só. Todo lugar ia só. É uma... Ai, sempre foi isso, sabe? Sempre foi isso. E talvez eu esteja reclamando porque eu não conhecia alguém específico ou especial aqui que fizesse, sabe, as coisas comigo, que andasse comigo. Ai, eu vou te buscar no trabalho, a gente vai fazer alguma coisa. Ai, esse domingo a gente vai pra canto fulano de tal, vamos fazer sei lá o quê. Não existe, não existe essa pessoa. Hoje a gente vai tentar comer alguma coisa, eu e Carol, porque desde quinta-feira a gente tá tentando fazer alguma coisa, que foi feriado, não conseguimos e tal. E hoje eu tô de folga, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo. Espero que vocês entendam a minha situação. É porque a solidão bate e a solidão dói, sabe? Dói mais ainda você ter pessoas que você carregou a vida inteira e essas pessoas... Eu vou postar esse vídeo, eu tenho certeza que não tem um amigo meu aqui. Não tem. Dos meus inscritos, ninguém da minha família. Nenhum amigo meu vai dizer, Ellen, eu tô aqui vendo o teu vídeo. Não vai, gente. Sabe? Não vai. Não vai. Minhas filhas não assistem as minhas coisas. Minhas irmãs não assistem as minhas coisas. Meus melhores amigos, assim, que eu tenho desde a vida inteira, não assistem as minhas coisas, não acompanho nada meu, nada, 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 nada. Eles não acompanham nada que eu faço, nada. Aí quando eu posto, tipo, uma situação lá no Zap, ainda vem, né? Tem gente que ainda para um tempinho ali e vê uma foto, um vídeo de alguma coisa que eu tô fazendo. Mas o restante da minha vida, ninguém sabe. Juro, ninguém sabe. Ninguém sabe porque ninguém para pra perguntar. Eu não vou ligar pra ninguém pra falar. Isso aqui é uma tragédia. Curitiba é uma tragédia pra mim. Eu não vejo a hora, sabe? De terminar o que eu tô fazendo aqui. De terminar meu curso, sabe? De pegar o meu conhecimento e ir embora daqui. Eu não vejo a hora, sabe? É algo assim que eu quero fazer o mais rápido possível. E porque esse pedacinho de teto que eu vivo é doloroso pra caramba, gente. Doloroso pra caramba. E ao mesmo tempo, é meu refúgio, né? Porque assim, eu não sei o que é pior. Voltar pra casa e viver a vida que eu vivia lá, com as pessoas que eu não gosto de estar, de conviver, né? Que fazem parte ali do ciclo, né, do quadrado em que eu vivo, estão no mesmo terreno, ali na minha circunvivência familiar, que ao mesmo tempo eu agradeço muito a Deus por estar longe dessas pessoas. Deus, muito obrigada, porque eu fiz um empenho muito grande para vir para Curitiba, para poder ficar longe dessas pessoas. Ou simplesmente só estar aqui vivendo todos os BOs de Curitiba, que não foram poucos. Todos os dias eu tenho que orar a Deus e falar assim, eu só seguro a minha mão, porque eu tive um dia horrível. Um dia horrível. Mas eu não vou lá no meu Zap postar que eu tive um dia horrível, sabe? Eu não vou fazer isso. Eu sou bem durona e
eu geralmente quero mostrar as coisas boas, eu quero mostrar momentos bons, eu quero trazer, sabe, paz e conhecimento do lugar que eu tô vivendo, do que eu tô fazendo e tal, mas, gente, a realidade é muito diferente, cara. Por isso que falam, aparência de Instagram é outra coisa, a realidade é muito diferente. Mas eu sou durona, eu sou guerreira, eu sou batalhadora, eu sou a pessoa que daqui a pouco eu vou limpar as lágrimas e foda-se, sabe? Porque é o que eu faço a vida inteira, não dá pra fazer outra coisa. Não dá. É tipo, a gente se enfrenta, a gente sempre enfrentou. Então, bora. Mas é difícil. E esses dias tá pesando muito mais por causa do programa esportivo. Porque eu só queria terminar o programa mandando beijo pra alguém. Falando, fulano lá de casa, da minha família, dos meus amigos, tá me escutando. Alguém tá me escutando. Tá me acompanhando para eu poder mandar um beijo como o restante dos comunicadores. Mando pros pais, mando pros irmãos, mando pros sobrinhos, mando pra todo mundo, menos eu. Eu sou a pessoa que só posso falar, só tenho como agradecer os outros comunicadores da rádio, que é os que ficam presentes comigo. Porque fora isso eu não tenho mais ninguém. Sabe, eu não tenho mais ninguém. Ninguém. Ninguém mesmo. Isso dói. É cansativo, é exaustivo. Você voltar pra casa e falar, puta merda, mais uma vez. E toda hora você tá falando sobre o teu programa, sobre as tuas coisas, sobre que você quer dividir com alguém e você não tem com quem dividir. Não tem. Mas a gente limpa as lágrimas e segue. É desse jeito, nesse sentido. E eu vou sempre estar seguindo. Eu ainda tenho um bocado de tempo aqui. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer nesse lugar, porque sabe, a trilha profissional ainda tá seguindo. Eu ainda tenho coisas pra fazer. Eu até me imaginei voltando pra casa esse ano, ainda em dezembro, mas eu não vou. Eu acho que ainda vou passar uns 2 anos aqui, ainda tem um ano que vem, ou talvez e o outro. Com coisas pra fazer em Curitiba. E eu espero aguentar bem, né? Não enlouquecer ou não me deprimir. Porque eu sou uma pessoa que eu realmente não tenho jeito pra ser depressiva. É sério. Eu não tenho, assim, eu não tenho vocação, porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu acordo mal, aí eu vou me exercitar e eu já tô bem. E sou muito triste também. Eu tô ruim pra caramba, mas chega alguém perto de mim, eu tô rindo, tô brincando, tô... Aí a pessoa sai, eu fecho a cara. Que merda. Mas o que os outros têm a ver com a minha vida, né? O que os outros têm a ver com os meus problemas? Alguém vai fazer alguma coisa em relação a isso? Com certeza não. Então eu vou passar sempre bom humor e confiança e luz e energia. Minha energia tá fraca, tá? Eu tô me sentindo mal, mas os outros não têm nada a ver com isso. Então eu vou sempre mostrar pro universo que tá tudo bem, porque eu acredito que essas coisas atraem quando a gente anda melancólico, falando muita coisa, sabe, com pessimismo, a gente atrai, a gente carrega e passa pros outros. E eu não sou esse tipo de pessoa. Então pode estar eu tá no
ferrada, mas eu não vou repassar isso pros outros. Eu tô aqui fazendo um desabafo, né? Porque é o meu canal, é importante que vocês também saibam que a vida não é assim, sabe, mil maravilhas, que não é porque eu tô postando isso e tô postando aquilo que tá tudo bem. Que a gente também passa por um monte de perrengues e humilhações e constrangimentos e fome e cansaço e dor. Às vezes é insuportável, sabe? Às vezes é ridículo de tão triste que é. Mas amanhã é outro dia, tem 3 meses de inverno. Junho, julho, agosto, setembro, junho, julho, agosto, setembro. Finalzinho de setembro, 4 meses. O inverno acaba e chega o outono e aí vai melhorar um pouquinho. Então, nesses 4 meses, eu ainda vou ficar um pouco melancólica. Mas talvez eu consiga um namorado. Que é muito improvável. É a coisa mais difícil poder namorar nesse lugar, gente. Cara, as pessoas são ridiculamente frias. Ai, e é quase improvável isso acontecer, né? Assim. Mas tá aí. Quem sabe, né? Quem sabe Deus não me surpreende e eu levo pra casa um curitibano. Torçam por mim, quem sabe não aparece um branquelo que queira uma morena. Então, simbora. Agradeço por quem conseguiu me ouvir. Agradeço se fizerem uma menção de pelo menos um coraçãozinho pra mim. Que não é difícil, sabe? Chegar lá e comentar. Tô aqui, Ellen. Tá? Então, é isso. Tchau, peripécias.